Eu comecei na Faced, ali no PPG Edu, né, do curso de pós-graduação em educação, com a professora Liliana Passerino fazendo uma disciplina especial com ela, e assim eu pude conhecer melhor a linha de pesquisa que ela já estava, né, inserida, que é da educação especial e inclusão, né, então eu comecei a estudar a partir daí, né, quando foi me indicado, né, porque um ano antes eu havia tentado a seleção, mas eu não havia, né, eu já havia ficado como suplente, então me foi indicado que eu fizesse alguma disciplina para conhecer melhor os professores. E no ano seguinte eu me interessei em continuar nos estudos com a Liliana, né? Assim eu me inscrevi na seleção para o mestrado, né? A partir das vagas que tinham para o grupo dela. E eu fui aprovada, né? Também como estudante, né, indígena das ações afirmativas. A professora Liliana veio a falecer, né? Depois de uma licença médica e tratamento de câncer. Eu precisei, né? Junto com o programa, ter outra orientadora, né? E a professora Cláudia Freitas aceitou orientar meu trabalho, né? Então, a partir do que ela viu, estava muito inicial o meu projeto, sabe? Não tinha muita teoria, né, do que eu tinha visto com a Liliana, mas não tinha uma coisa mais próxima da minha realidade, né? Faltou contextualizar. Então, me foi sugerido que eu soubesse, né, soubesse de histórias, né, e a partir disso trouxesse para a pesquisa também histórias indígenas, né? Porque eu lembro que o meu trabalho falava já da tecnologia tangível, mas não trazia isso para a realidade indígena. Então, a partir da proximidade com as histórias infantis e que são feitas por escritores indígenas, né, que já tem bastante, a partir disso fui pesquisar as histórias do meu povo, fui procurar para ver se tinha na internet alguma coisa. E a partir disso veio o interesse de juntar, né, as tecnologias com a literatura indígena e essa questão da linguagem acessível, né, para todas as crianças, que todas as crianças pudessem ter acesso e pudessem, né, compreender uma história indígena, que no caso foi o mito de Cubai, que eu vim, né, também descobrindo, né, que era uma história que eu não conhecia, que é do meu povo também, que é o povo cubeu. Na minha dissertação eu procurei trazer a história da minha família a partir da história da minha mãe também, que é uma pessoa que vem de um território indígena, né, na fronteira da Colômbia, né, inclusive a história que eu peguei foi a partir de uma versão de uma narrativa que o meu povo, né, que estão na Colômbia fizeram, e que no Brasil a gente não tinha tanto, né, a gente já estava tão nessa colonização que muito estava se perdendo, sabe? Então, para fazer essa revitalização, para poder manter, né, essas histórias, né, também eu procurei trazer, né, a partir da história também da minha mãe, né, como mulher indígena que foi para a cidade. Eu que que nasci e cresci na cidade, e a partir desse retorno, né, porque a história de Kubai também fala de um caminho percorrido, sabe? Então, tem um tanto de retomada, né, da minha história, da minha cultura. Isso também chega à universidade, né, pensando na revitalização de línguas indígenas também, né, porque na minha dissertação foi pensada 2 traduções em línguas indígenas, tanto para a língua tucano, né, que é do Amazonas, quanto para o Imbeá-Guarani, que é daqui do Rio Grande do Sul. Eu acredito que, então, esse caminho de volta também sair um pouco mais dessa norma do português, né, da língua portuguesa. A universidade também impõe muitas línguas que não são as línguas indígenas, né, até mesmo na prova de proficiência, né, que até depois a gente como aluno indígena tem um pouco mais de dificuldade nessa questão de saber espanhol, de saber inglês, que eles colocam leituras para nós, e que na dissertação eu tive a oportunidade de trazer esse contraponto que são as línguas indígenas, né, da valorização e revitalização delas. A primeira barreira é estar, né, dentro da universidade, né, não ter poucas ou quase nenhuma representação indígena, né, tanto com os meus colegas, mas também com os professores, né, que infelizmente a gente não tem nenhum professor indígena ainda ali no programa de educação, e assim também quebrar as barreiras do preconceito e do racismo na sociedade, né, porque é sempre cobrado da gente que a gente é atrasado, que a gente ainda não tem um nível de educação, né, necessário para frequentar certos espaços, e que também como pesquisadores, sabe? Então, por muitos anos, né, desde que a colonização chegou aqui nesse território que hoje também é conhecido como Brasil, nós fomos estudados, observados e feitos como
objetos, sabe? Então, estar do outro lado da pesquisa e olhar a partir de um olhar pesquisador, mas também quebrando, né, os conceitos de colonização também, é muito desafiador. Então, ainda é muito recente, assim, se for perceber do histórico, por exemplo, da URGS também, que tem uns 50 anos, mas que agora em 2021 que formou o primeiro doutor em educação, que é o Bruno Ferreira. Eu senti falta de trazer essa experiência, né, das histórias e da tecnologia, né, através do contato, né, também tanto com os meus colegas de pesquisa, com as experimentações no laboratório, né, tendo os equipamentos da URGS disponíveis, e inclusive a gente sentiu muita falta na questão da gráfica também, de poder a gente fazer os materiais e depois montar nas salas de laboratório também, porque na sala da professora Cláudia, eu lembro que acontecia a montagem dos livros acessíveis, né, que são livros em alto relevo, são livros com braille, então a gente conseguia fazer isso em um tempo mais rápido, né? Eu vejo que como estudante indígena, né, tendo que dar conta, né, das minhas pesquisas também ao mesmo tempo com a minha comunidade, que é uma comunidade que fica bem no centro de Porto Alegre também, mais para a Cidade Baixa, de ter visto esse lado de pensar na sobrevivência também e o quanto que essa pandemia deixou a gente vulnerável, né? Infelizmente, essa é a palavra, de pensar na sobrevivência não só nossa, né, enquanto comunidade que mora bem no centro de Porto Alegre, mas de outras aldeias que antes a gente podia ter contato, né, que a gente recebia aqui na comunidade, né, para dar um apoio, né, na questão de vendas de artesanato. E precisei me dividir entre pesquisa e o trabalho que eu faço junto com a minha comunidade enquanto indígena, né, porque sempre tem o trabalho que é comunitário, sabe? Então, muitas vezes eu vi que a universidade ela tem esse lado de que a pesquisadora vai estar 100% para pesquisa, mas que na realidade para nós não é assim, né? Não existe isso da vida que é além da pesquisa, né? Da vida que muitos dependem de nós. Então, eu também, como ativista na internet, através de palestras, também precisei dedicar um pouco mais do meu tempo, né? Fora desse lado da pesquisa. O meu nome é Raquel e a minha saudade da URGS são os encontros com os amigos, com os professores que também são nossos amigos, e de fazer do espaço da URGS mais uma vez esse espaço do conhecimento, mais uma casa assim, não só científica, mas principalmente humanizada.